uma alegria muito grande poder estar novamente aqui reunido com vocês para juntos nos debruçarmos sobre o estudo da Palavra de Deus. Como você sabe, nós estamos realizando uma série. Não sei se você se recorda qual é o tema da série. Alguém se lembra? Começa com A de até, tem que, até que ele venha. E para que nós possamos concluir a nossa série, que hoje é o último episódio, convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 25. A leitura que iremos fazer hoje é um pouco longa, mas se faz necessária. Mateus capítulo 25, por gentileza, encontre aí sua Bíblia, Mateus 25. Todos a encontraram? Amém? A partir do versículo 1 até o versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola, ela traz algo muito relevante. Jesus está nos informando que 10 virgens estavam aguardando um momento especial, o encontro com o noivo. Você sabe que na Bíblia, quando se fala de casamento e a gente é levado ao passado, era uma festa muito especial. E havia todo um cerimonial que deveria ser respeitado. E essas moças estavam ali para se encontrarem com o noivo, que era sempre o último a chegar. Só que o texto nos fala que havia 10 virgens. Só que essa não é a informação mais importante. Não é a revelação mais impactante. O mais importante nessa parábola é que das 10, apenas metade estavam preparadas para a festa. A outra metade, outras 5, não estavam preparadas. E isso nos ensina algo muito precioso. Jesus em breve vai voltar. Eu creio. E creio também que você acredita. Quantos creem que ele vai voltar? Posso ver as mãos? Jesus em breve irá voltar. E essa parábola nos ensina que nem todos aqueles que creem, nem todos aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus, de fato, estão preparados para a segunda vinda de Jesus. E há algumas razões. Na parábola nós entendemos algo também impressionante. Enquanto essas moças esperavam, elas passaram por alguns sentimentos. O maior dilema de quem espera está na tensão entre o desejo de chegar o momento e a própria espera. E eu não sei você, mas esperar não é muito fácil. Quantos aqui gostam de ficar esperando? Você, por exemplo, marcou um compromisso para as 19 horas e você chegou pontualmente 18h55. E a pessoa com quem você marcou o compromisso, às 19 horas, não chegou ainda. Como é que fica o seu coração? Como é que fica o seu sentimento? Dá 19h10 e a pessoa não aparece. Você começa a pensar em mandar mensagem, em ligar ou algo do tipo.
São 19h30 e a pessoa não chegou ainda. Alguns talvez até desistem e vão embora. Eu não gosto de fila. Quando eu estudava mais novo, ali, alguns meses atrás, quando eu fazia a quarta, quinta série antiga, hoje o terceiro, quarto ano, a gente tinha a merenda escolar. E formava aquela fila gigantesca. E uma das coisas que eu mais apreciava naquele momento era furar a fila. Para ser um dos primeiros. Eu pegava aquele meu pratinho azul, não sei se você se recorda desse prato, alguém lembra dele? Pegava aquele pratinho azul, porque naquela manhã tinha baião com sardinha. Olha aqui, lanche. Mas era legal. Quando não era sardinha, era conserva. Alguém já comeu conserva aqui? Quem já comeu conserva? Então sabe do que eu estou falando. Pegava o pratinho azul, pegava aquela colher azul, entrava na fila, ia conversando com um colega, com outro, quando pensava que não, já estava lá na frente. E depois tinha que repetir, porque o bom da merenda é repetir, porque eu não gosto de fila, não gosto de esperar. E essas moças estão esperando. E o seu coração está na expectativa, há uma esperança que está norteando os seus anseios. Essas moças estão inseguras porque ele vem ou não vem, estão com medo de serem frustradas. Essas moças estão com uma impaciência tremenda, porque estão esperando. E quando a gente espera, a paciência talvez seja a coisa mais exercitada. E por falar em paciência, não sei se você é paciente, mas aqui tem como a gente fazer um teste de paciência, porque essa igreja é tão especial que aqui tem de tudo praticamente. Você já experimentou tomar água nesse bebedouro ali? Já experimentou? Ah, você já experimentou. Ali é igual conta-gotas, né? Eu fui agora há pouco tomar água lá. Tinha uma irmã lá, pastor, o senhor espera? Não tem jeito, irmã, tem que esperar. Estou lá aguardando. Vai já começar o culto. Eu estou aguardando. É um teste de paciência, porque enquanto esperamos Jesus, temos também que exercitar a paciência. E essas mulheres exercitaram a paciência, só que esperar também pode causar cansaço físico e emocional. Cansa esperar. Cansa ou não cansa? Cansa. E essas moças se cansaram tanto que elas acabaram dormindo. Só que o detalhe não é que elas dormiram, é que todas dormiram. E não é só que todas dormiram, é que elas não estavam preparadas para a demora. Esse é um ponto crucial nessa parábola. Essas moças, mesmo que elas estivessem aparentemente preparadas, elas não conseguiram esperar. E quando o noivo chega, apenas metade havia se preparado para um tempo extra. Em outras palavras, nós não sabemos exatamente o dia e a hora em que Jesus irá voltar. Por isso é importante estarmos preparados também para a suposta demora. Ele vai voltar. Mas pode ser que ele volte daqui uma semana, daqui um mês, ou daqui a 10, 20 anos. Não sabemos. Por isso é importante estarmos preparados para a demora. Agora, um detalhe curioso é que, quando a gente olha para essa parábola, a gente percebe que são 10 virgens. E elas são muito parecidas. Isso mostra que a aparência não pode substituir o preparo. Porque muitas pessoas estão aguardando Jesus Cristo, mas nem todas elas, embora pareçam que estão aguardando de verdade, não estão preparadas para aquele grande encontro. Essas moças, elas eram muito similares, todas tinham lâmpadas. Todas elas estavam aguardando o noivo, o mesmo propósito. Todas dormiram, experiências parecidas, mas nem todas estavam preparadas. Externamente eram iguais, mas o interior era diferente. Há muita gente que afirma categoricamente que está aguardando Jesus. E você olha por fora o vaso que proclama isso, e parece que sim, que está preparado para a volta de Jesus. Mas quando você passa a conviver com esse vaso, quando você passa a estreitar relacionamento com ele, quando você convive mais de perto, você percebe que parece que não está tão preparado assim. Havia entre essas moças muitas semelhanças, porém, uma diferença invisível
foi detectada. O texto nos diz que quando o noivo chegou, verso 8, as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. 5 delas não levaram azeite suficiente. Quando você percorre a Bíblia para estudar sobre o azeite, em especial nesse aspecto, você vai notar que o azeite, ele sempre representou, entre outras coisas, a presença poderosa do Espírito Santo. E talvez entre a espera e o preparo para a segunda vinda de Jesus, o ingrediente mais favorável àquele que aguarda Jesus, o principal ingrediente para aquele que está desejando que Cristo volte, é a presença do Espírito Santo em sua vida. Não há como. Não podemos nos preparar para a volta de Jesus sem a presença do Espírito Santo. Essa talvez é a maior promessa de Jesus para a sua igreja, a maior promessa dele para seu povo. Ele disse lá em João capítulo 14, verso 16, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós através do Espírito Santo. A promessa é clara. Em Lucas capítulo 24 ele fala, olha, eu reafirmo a vocês, não saiam da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa é que o Espírito Santo venha para a sua igreja. E da mesma forma que a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo, a igreja de Deus nos últimos dias também receberá o Espírito Santo. Eu esperava um amém mais forte. Eu pensava até que o forro pudesse ser comprometido com um amém, mas tudo bem. A promessa é clara, é evidente. O Espírito Santo precisa vir antes da volta de Jesus para terminar a obra de transformação nos nossos corações. Nenhum de nós subirá aos céus do jeito que estamos. É preciso que o Espírito Santo nos transforme. E eu gosto muito desse tema, porque essa promessa é tão maravilhosa que em Joel capítulo 2, Deus promete que sobre os filhos, sobre as servas, sobre os ricos, sobre os pobres, sobre toda a carne, Ele derramará do seu Espírito. Isso me diz que Deus não faz distinção de pessoas, não está preocupado com o status social, não está preocupado com a faixa etária, Ele está preocupado apenas em conceder essa promessa ao seu povo, à sua igreja. E se tem uma coisa que precisa aquecer o meu e o seu coração, é a presença do Espírito Santo. Fala com sinceridade. De que adianta você vir à igreja, embora seja a igreja certa? De que adianta você ouvir as mensagens, embora sejam mensagens poderosas? De que adianta você estudar a Bíblia, embora você até compreenda certas partes dela, se a sua vida não é impactada, transformada pelo Espírito Santo? Se isso não ocorre, amados, alguma coisa está errada. Jesus deseja conceder-nos o Espírito Santo para que haja em nós transformação. As nécias, as 5 moças imprudentes, não levaram o Espírito Santo o suficiente, não tinham o Espírito Santo em suficiência. E por não ter o Espírito Santo, não conseguiram acompanhar o cortejo. Em outras palavras, quem não tem o Espírito Santo não está preparado para a crise final antes da segunda vinda de Jesus. Até porque você sabe, antes que Jesus venha, o mundo experimentará uma terrível crise. E quem não tem o Espírito Santo não suportará. As moças perceberam que estavam se apagando suas lâmpadas, pediram, dá-nos um pouco de azeite, e receberam um sonoro não. Não podemos, porque se eu der o meu azeite para você, ambas iremos ficar às trevas. Não será suficiente, mas o que Jesus quis ensinar é que a minha, a sua fé, a minha, a sua vida espiritual, a minha e a sua relação com Deus, a minha e a sua comunhão com Ele é intransferível. Eu não posso viver baseado na sua fé, você não pode viver baseado na minha fé. A própria Bíblia diz, Ezequiel capítulo 18, verso 20, a alma que pecar, essa morrerá.
O filho não vai responder pelo pecado do pai, o pai não vai responder pelo pecado do filho. Só que o versículo termina dizendo que o justo será justificado pela sua justiça. Ou seja, a sua vida espiritual, querido irmão, é intransferível. Só você pode desfrutar dela. Apocalipse capítulo 22 ainda acrescenta dizendo: o justo continue na prática da sua justiça. É preciso que tenhamos o poder do Espírito Santo, para que Ele preencha aquilo que é vazio em nós, para que a nossa comunhão com Deus seja mais relevante, mais satisfatória, para que de fato nós nos preparemos para a volta de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo não conseguiremos. Aí você pode perguntar: pastor, como é que eu faço para receber o Espírito Santo? O que eu preciso fazer, pastor? Alguns passos simples, mas essenciais. Primeiro, arrependimento genuíno. É preciso que eu me arrependa verdadeiramente e que ao me converter a Cristo, eu possa também confessar os meus pecados. Confessar todos os meus pecados. Só que é uma regrinha que não pode faltar. É preciso também abandonar esses pecados. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que eu preciso agora buscar a Deus todos os dias em oração, para que Ele saiba que eu necessito do Espírito Santo. Mas pastor, Deus já sabe de tudo, sim, é verdade, mas é preciso que você evidencie em palavras para Ele, para que Ele possa conceder a você o seu pedido. Peça ao Espírito Santo a sua vida. Já se arrependeu, já confessou, já abandonou o pecado, foi perdoado, agora está orando, pedindo o Espírito Santo. O terceiro passo: não se desconecte da Bíblia. Estude a palavra de Deus todos os dias. Porque a promessa é clara: para aqueles que estudam a palavra de Deus, Ele, Deus, concederá o poder do Espírito Santo. Uma certa ocasião, uma senhora me perguntou: pastor, eu sou analfabeta, eu não sei ler. Como é que eu vou estudar a Bíblia para receber o Espírito Santo? Eu disse bem baixinho: irmã. Ela disse: oi pastor, pode falar. Ah, a senhora não é surda. A senhora pode ouvir a palavra de Deus. Também é possível. É preciso estudar a palavra para receber o Espírito Santo. Também é preciso que eu possa abrir mão de algumas coisas, rejeitar alguns gostos, mudar alguns hábitos, trocar alguns pensamentos que estão meio confusos ainda. Só que essa coisa de abandonar alguns hábitos, de abrir mão de certas coisas, é um pouco complicado, é um pouco delicado, é um pouco difícil. Até queria falar uma coisa para você, mas não sei se você guarda segredo, se eu posso contar. Posso contar? Posso? Você guarda segredo ou você está curioso? Está curioso, né? Quem vai guardar o segredo? Deixa eu ver as mãos. Não vou contar, não. Vou nada. Estou ficando velho. Década de 80. Todos os dias, segunda a sexta, lá em casa, uma televisãozinha Telefunken, 12 polegadas, movida a bateria. Não é que eu seja velho, é que nós éramos muito pobres. E papai não tinha condições de pagar energia para casa e essa coisa toda, também com 12 filhos. Não sei o que alguém quer 12 filhos. 12 filhos para sustentar uma televisãozinha pequena. Aí todo dia de manhã, 7:30 da manhã, começava a musiquinha dizendo assim: bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho muita coisa para nos divertir. Quero ouvir você cantar 1, 2, 3. Show da Xuxa. Só que o legal não era o show da Xuxa. O legal é que lá pelas 9:30, 10 da manhã, tinha um desenho animado de um jovem que ele dizia o seguinte: certos poderes me foram revelados no dia em que eu ergui minha espada e disse... Alguém lembra? Pelos poderes... eu tenho... não vou nem completar. Eu ficava vibrado naquele desenho. Era uma luta tremenda, porque quando terminava o He-Man, lá ia eu para de trás de casa, tinha uma gangorra ali, não sei se você sabe o que é a gangorra, para ficar puxando água de poço, os mais experientes vão saber.
Papai limpava poços pela rua e colocava a gangorra ali, e aquela gangorra era o meu pacato. Eu pegava minha espada e me transformava em He-Man, o único He-Man negro que eu conheci. E então, depois eu atirava raio na gangorra, montava e dizia: vamos, gato guerreiro. Essa era a minha diversão. E estou com um problema agora, pastor Daniel. Dia 4 de junho, em todos os cinemas, vai passar o He-Man. E eu não posso ir, porque eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como assim? Não pode ir, pastor? Não. O senhor não vai, pastor? Não, vou ter que esperar a Netflix. É preciso rejeitar, abandonar algumas coisas. Se eu quero receber o Espírito Santo, preciso abrir mão de certas coisas. E tem uma outra coisinha que a gente precisa mencionar. Eu sei que você não precisa ouvir isso, mas eu preciso falar. Para receber o Espírito Santo em minha vida, eu necessito também evitar intrigas, contendas, brigas. Mas isso não acontece aqui, amém? Isso é lá, nos outros lugares por aí. Mas aqui não tem irmão que fala do outro, aqui não rola fofoca, amém? Não senti firmeza no amém, não. Mas tudo bem, a gente avança. Se eu quero receber o poder do Espírito Santo, essas coisas eu preciso deixá-las, rejeitá-las. E por fim, eu preciso estar disposto a ser usado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é para realizar milagres. O Espírito Santo não é só para nos dar poder. O Espírito Santo é para que eu seja testemunha de Jesus Cristo, para que eu possa pregar o Evangelho. Atos capítulo 1, verso 8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até em Manaus. Está escrito lá. E é preciso que eu me torne testemunha de Jesus Cristo. Assim, eu receberei o Espírito Santo. Aí então, sendo instrumento do Espírito Santo, eu estarei preparado para a segunda vinda de Jesus. Aí eu não precisarei pedir emprestado a fé de alguém, não precisarei depender da fé de ninguém, até porque não é possível. Ninguém entrará no céu dependendo da fé de outro. É preciso que a sua fé, a sua comunhão com Deus, leve você para a eternidade. Não pense que seu pai, por mais santo que ele seja, por mais dedicado que ele seja, por mais que ele seja próximo de Deus, não levará você ao céu. É só você e Deus. É uma luta sua, é pessoal, como eu já disse, é intransferível. Aí essas moças, elas saíram, foram em busca do azeite, foram em algum lugar buscar o Espírito Santo. E quando elas perceberam, já estava muito tarde, tiveram que voltar. Só que quando elas chegaram, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, a porta se fechou. As prudentes entraram e em seguida a porta se fechou. Isso significa, meus amados, que em algum momento da nossa história, a porta da graça vai se fechar. Só que há um problema muito grave nisso. Aliás, gravíssimo. Não sabemos em que momento a porta da graça vai se fechar. O fato é que ela vai se fechar. Quando, pastor? Não sabemos. Por isso que eu não posso deixar para me entregar a Jesus quando as últimas coisas começarem a acontecer. Pode ser que já tenha se fechado. Eu não posso deixar para me entregar a Jesus. Pastor, eu sou jovem, tenho que viver muito ainda. Eu preciso desfrutar de muita coisa. Pode ser que a porta da graça se feche antes que você termine de desfrutar aquilo que você deseja. Esse foi o primeiro drama. Quando elas chegaram, a porta estava fechada, mas elas insistiram, bateram. E aí vem um segundo drama nesse momento. Quando batem e a porta é um pouco aberta, dizem: deixe-nos entrar. Aí o noivo, que nesse caso representa Jesus, diz o seguinte: não vos conheço. Espera aí. Como assim não conhece? Só que essa expressão não vos conheço não tem que ver com conhecimento intelectual. É conhecer de relacionamento. É Jesus que está dizendo: eu não conheço você.
Mas espera aí, Senhor Jesus, eu estava na igreja, eu assistia cultos, eu até chegava a praticar música, pregava por aí de vez em quando, eu testemunhava, eu cantava na igreja, eu até pregava a palavra também na igreja. Como assim não me conhece? Não sei se você se recorda, há pouco eu mencionei que a aparência não substitui o preparo. Alguns estão vivendo de aparência. A roupa não diz quem você é. O caráter é quem revela você. E quando Jesus disse para essas moças, não vos conheço, Ele está afirmando que na eternidade não há lugar para elas. Porque dormiram? Não. Porque se cansaram enquanto esperava? Também não. Não há lugar, porque elas não permitiram a atuação do Espírito Santo em suas vidas. Porque deixaram o preparo para a última hora. Porque pensavam que a sua experiência passada seria suficiente para esse momento. Ontem já passou. Aquilo que você viveu com Deus ontem foi muito bom, maravilhoso, excepcional, mas já passou. Hoje é o que interessa para Deus. A sua vida hoje, agora, é exatamente isso que Ele quer saber. É por isso que nós precisamos voltar a pensar na volta de Jesus. É por isso que nós precisamos falar desse tema tão importante, tão significativo, para que assim nós sejamos impulsionados a abrir o coração para a entrada do Espírito Santo, para que Ele faça a mudança necessária em nosso caráter, para que assim sejamos preparados para a volta de Jesus Cristo. Nessa noite, nós iremos testemunhar algo simplesmente maravilhoso, o milagre do novo nascimento. Daqui a pouco o pastor Hugo vai entrar e vai realizar uma cerimônia batismal. Mas antes que ele entre, eu gostaria muito de fazer 2 perguntas a você e um pedido. A primeira pergunta é: você não acha que está na hora de abrir seu coração verdadeiramente para que o Espírito Santo entre e faça a transformação necessária? E a segunda pergunta: se Jesus voltasse hoje, onde você estaria amanhã? Se fosse hoje o seu último dia, a última oportunidade, se de repente você soubesse, não, Jesus daqui a pouco está voltando, você já tem certeza onde estaria amanhã? Por isso, eu não posso encerrar esta série, eu não posso encerrar essa mensagem sem antes fazer um convite a você. O convite para que você hoje decida entregar seu coração a Jesus Cristo. Eu não estou convidando você para ser crente, não estou convidando você para que você desça as águas batismais, eu estou convidando você para que você abra seu coração e permita Jesus entrar. Permita Jesus entrar. Enquanto eu viajava hoje de Manicoré para Manaus, e pensando na mensagem que ia pregar hoje, pensando em você, coloquei você em minhas orações. Foi quase 1h30 de voo. Avião pequeno, muitos buracos lá em cima, balançava feito ônibus velho, preocupado, angustiado, com medo também, mas ainda assim, enquanto orava por mim, também coloquei você em minhas orações. E eu fiz um pedido a Deus nessa viagem. Eu pedi que Deus pudesse, nessa noite, tocar o seu coração. De tal maneira que você dissesse assim para Ele: Senhor, eu não tenho força suficiente, eu não consigo dar um passo, eu não consigo me levantar, mas eu preciso que Tu tome conta do meu coração. Por isso, nesse momento, nós teremos uma mensagem musical. E enquanto a música estiver rolando, eu quero que você, junto comigo, ore, para que o Espírito Santo entre em seu coração. E se porventura você sentir que o Espírito Santo chegou em você, eu quero orar junto com você. Eu não quero orar por você, eu quero orar junto com você. Só que eu não posso ir até você, porque se eu for até você, talvez o que está lá do outro lado também queira.
Então, eu preciso que você dê um passo de fé, aliás 2, que você se levante, venha aqui à frente e juntos iremos orar para que o Espírito Santo transforme sua vida e torne você preparado para a volta de Jesus. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o Pastor Hugo, nós fizemos um acordo, mas antes do senhor entrar no tanque e fazer o batismo,
eu preciso cumprir uma promessa que fiz a eles, que é de orar com essas pessoas. Eu não sei se tem mais alguém. Se tiver mais alguém, pode vir, ainda há espaço aqui. E eu quero ter o prazer de orar de verdade com você. Tanto que eu vou descer para ficar junto com você, para orar junto com você. Eu não vou pular porque eu já passei dos 30 anos. O joelho pode não aguentar. Uma escada ali, eu vou descer por ali, tá bom? Mas se tiver mais alguém, pode vir. Esse é o momento. Não é para você ser crente, é para você dizer, Senhor Jesus, aqui está meu coração, toma-o, torna-o teu e habita nele através do Espírito Santo. Eu quero também convidar o pastor Daniel, não sei se ele ainda está aqui, o pastor Daniel Mota, que é o pastor dessa igreja, junto com o pastor Hugo, para que você possa se identificar com o seu pastor. Eu estou apenas aqui para realizar essa série, mas o pastor de vocês é esse homem e aquele outro homem ali. Vamos orar? Mas antes de orar, eu preciso de um nome para que represente todos os outros nomes. Alguém pode me dizer o seu nome só para eu mencionar na oração para representar os demais? Posso usar o seu? Qual o seu nome? Márcia. Dona Márcia, iremos orar usando o seu nome para representar os demais. Pode ser? Quero um desafio agora para você. Você que está perto de alguém que você percebe que está nesse instante entregando, abrindo o coração a Jesus Cristo, durante a oração, coloque a mão no ombro dessa pessoa. Eu vou tomar a liberdade para colocar a mão no ombro desse rapaz. Pode ser? Camilo? Aí você pode também, pastor, escolher alguém, colocar a mão no ombro, e você coloca a mão no ombro de quem está perto de você para juntos orarmos nesse momento. Vamos orar? Se há mais alguém, esse é o momento. Falemos com Deus. Bondoso Pai, nessa hora, Senhor, em que o Teu Santo Espírito está falando aos nossos corações, nós queremos louvar o Teu nome, agradecê-lo pelo imenso amor que tem por cada um de nós. Obrigado porque nessa noite, de alguma forma, Senhor, Tua palavra chegou aos nossos corações. Obrigado porque nesse momento, Teu Santo Espírito está agindo entre nós. Por isso, Pai Santo, usando o nome da Márcia e do Camilo, eu quero apresentar cada uma dessas pessoas a Ti. E pedir, Pai Santo, que abra os corações dessas pessoas e ajude a Márcia e o Camilo para que eles possam permitir a entrada do Espírito Santo em seus corações. Ajude, Pai Santo, para que a Márcia e o Camilo, que representam os demais, eles possam permitir que Jesus habite poderosamente em suas vidas. Por favor, Pai amado, faça com que a Márcia e o Camilo permitam que o Espírito Santo direcione suas vidas, guie seus passos, ilumine seus pensamentos, transforme seu caráter. Por favor, Senhor. Jesus está voltando e nós queremos subir com Ele. Por isso, Pai amado, a Márcia e o Camilo necessitam de um preparo. Ajuda-os para que eles possam, bondoso Deus, naquela manhã da ressurreição, como assim cremos, olhar para o horizonte, verem Jesus voltar, olhar para os lados, vendo os mortos em Cristo sendo ressuscitados e vibrando em seus corações possam exclamar: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos e Ele nos salvará. Por favor, Senhor, ajuda a Márcia e o Camilo a estarem prontos naquele dia. Essa igreja tem 2 pastores, pastor Hugo e pastor Daniel. São homens de Deus que foram colocados aqui para cuidar dessas ovelhas. Por isso, Pai Santo, ajude para que em qualquer momento que a Márcia e o Camilo necessite, um desses 2 homens, ou os 2, possam estender a mão e conduzi-las ao teu redil. Por favor, Senhor, seja com todos nós. Iremos agora, Pai Santo, assistir ao batismo. E pedimos que o Teu Santo Espírito continue conosco, pois essas bênçãos te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bruna, no mês de novembro, eu estava neste tanque com uma outra pessoa. E talvez você nem imaginava que seria o momento de você estar aqui comigo nesse mês de abril. Bruna, seja abençoada por Deus. Seja uma bênção nas mãos dele. E que a graça de Deus ilumine e a cada dia transforme a sua vida. E um dia não vai ser o Hugo que tu vai ver de pertinho. Vai ser Jesus. E ele vai falar para você, Bruna, a tua vida foi transformada. E a gente vai continuar vivendo essa transformação por toda a eternidade. Por isso eu, como ministro do Evangelho, nesse momento, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero orar por você, para que assim como a Bruna, se você ainda não tomou a sua decisão pelo batismo, você pode me procurar, pode procurar o pastor Daniel. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia com você, para que você também possa tomar essa decisão. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a Bruna, neste momento, selou a tua vida ao lado de Cristo. Obrigado, Senhor, porque uma nova criatura, uma nova mulher nasceu neste momento, Senhor. Caminhe com ela, a cada passo, em cada momento da sua jornada de vida. Há outras pessoas, Senhor, que estão aqui na igreja nos visitando e te conhecendo. Que ao sair daqui, Senhor, converse comigo, o pastor Daniel, ou algum outro irmão da igreja e diga também, eu quero estudar a Bíblia, eu quero me batizar. Que cada vida que está nessa igreja, Senhor, seja transformada por Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Que você tenha uma semana abençoada e que a paz de Jesus Cristo te acompanhe. Boa semana a todos, bom trabalho a todos.